conversa necessária é aquela que não pode mais ser adiada, pois trata de questões fundamentais para a relação, seja pessoal, profissional, ou buscar clareza, respeito, solução para algumas coisas. Eu tô morando com alguém, mas segunda, quarta e sexta eu vou jogar bola, terça, quinta eu vou jogar vôlei. Ou seja, não dá para fazer tudo aquilo que você fazia quando você era solteiro, vai ter que dar uma amenizada, ou senão parece que você só foi juntar o travesseiro e a escova de dente, mas o mais parece que cada um tem a sua forma de ver as coisas. Isso não é muito bom. Não dá para fazer tudo, deixar de fazer tudo um ou outro. Então vamos lá. Uma conversa necessária deve ser como uma oração. São pilares das pessoas, como casais, pilares como dificuldades no trabalho, pilares como no lazer e várias outras situações, pilares entre pais e filhos e que precisam ser cuidados, protegidos, principalmente protegidos, para que não acaba se tornando algo desnecessário no sentido de aperto no peito depois porque falou que não devia ter falado, várias coisas assim. Ou você nunca ouviu o cônjuge e aí chega uma hora que realmente vai começar a derramar tudo. E aí tem que ter as consequências, porque essas causas vêm talvez de muitos turbilhões e chega uma hora, precisam ser conversados, precisam ser colocados nesse lugar. Então, uma conversa necessária é aquela que não pode mais ser adiada, pois trata de questões fundamentais para a relação, seja pessoal, profissional, ou buscar clareza, respeito, solução para algumas coisas. Tem horas que ela precisa ser feita agora. E aí? Você está preparado? Lembrando que quem começa a conversa tem que lembrar que o outro não está tão preparado que quem vai começar a falar, né? Ela é diferente de diálogos superficiais. Uma conversa superficial é uma coisa, mas uma conversa que não pode mais ser adiada, ela é uma conversa que precisa ser observada, cuidada e diluído tudo que tem nela. É diferente de diálogos superficiais, porque envolve inclusive coragem de quem começa a falar e escuta ativa e disposição para enfrentar os desconfortos em prol do crescimento e o equilíbrio. O que caracteriza uma conversa necessária e que seja leve e saudável? Eu pus 3 características que são duas de colocação e uma como você vai fazer isso. Então, essencialidade e intencionalidade. Como consequência, coragem e cuidado. Essencialidade trata de um tema que impacta diretamente a convivência, como respeito, confiança, expectativa, limite e cuidado um com o outro. A intencionalidade disso não é um papo casual, mas um diálogo com propósito claro de resolver ou alinhar algo importante para esse lugar, essas vidas ou esse momento de ambiente. Às vezes, exige enfrentar emoções difíceis, raiva, tristeza, ansiedade, e sem fugir, mas sem agressividade. E coragem, sempre lembrando que quem vai para a conversa vai preparado, quem precisa ouvir essa conversa não está preparado. Então, precisa sempre ter esse cuidado. Quais são as respostas? Exemplo de conversa necessário para, inclusive, uma boa saúde. O meu programa sempre deixa bem claro, saúde leve, vida leve e saudável. Então, tudo isso aí tem a ver com saúde, porque não podemos pensar em somatização de doença. Exemplo de conversa necessária. Eu vou falar no casamento, no trabalho e na vida pessoal. Então, tem 3. No casamento é falar sobre se há desrespeito sobre isso, falar de atenção ou ausência de diálogo. Claro, toda vez que a gente precisa ter uma conversa necessária, poucas vezes é uma conversa de elogio que também deve existir, mas na maioria das vezes já é uma conversa que está quase que intolerável para um e às vezes nem se importando o outro. Mas chega uma hora que o limite de um que precisa falar está se esgotando e o entendimento do outro talvez esteja mais do que necessário para acontecer. E no trabalho, dar feedback honesto, alinhar expectativas,
corrigir comportamentos que prejudicam a equipe. Isso é muito do líder, né? Do gerente, do chefe, do líder, do coordenador, de olhar que às vezes no trabalho temos bons funcionários, mas entre eles não estão mais alinhados. Ela precisa desse lugar? Precisa. E se você fizer, você pode ficar sem emprego? Não. Mas o que nós podemos ajustar aqui? Aí a gente entra, eu começo um trabalho de ajustamento para que essa pessoa comece de novo a ficar nesse lugar sem se sentir tão coagida, sem se sentir tão triste de conversação ou de poder se colocar nesse lugar. E na vida pessoal, estabelecer limite em relações familiares ou de amizade, quando há desgaste e a falta de cuidado. Então, precisa ter, às vezes uma pessoa realmente não tem limite sobre a outra. Ela manda, ela desmanda, ela faz, ela não permite o outro acessar. Ele se torna uma pessoa quase que um cascão, assim, que não permite e sempre o outro está errado. Então, se permitir na vida pessoal, porque se você se permite na vida pessoal, ter um pouco mais essa abertura, automaticamente vai respingar lá no seu trabalho, que você vai entender melhor, automaticamente vai respingar ali na vida de casamento, que vai ser melhor, automaticamente, se você é pai e filho, vai respingar ali e vai ter melhoras num todo no sentido de melhorar a sua relação com o outro. Então, sempre existe uma forma de fazer o necessário nesta relação, quase como uma oração. É difícil, Rádio 20, eu imagino que seja difícil, mas é quase como uma oração. É assim, ser feliz. Você, Rádio 20, merece ser feliz. E nada melhor do que toda terça-feira falar alguma coisinha que possa somar nesse teu conteúdo semanal das terças-feiras, para que você possa usufruir um pouquinho daquilo que é colocado aqui. E se você quer entender o meu trabalho, quer entender como é feito, como eu trabalho a terapia, tanto de casal quanto familiar, quantas vezes a pessoa vem, preciso alguma ajuda com relação ao trabalho. Mas lembra que eu falei? Qualquer uma que você for fazer, a sensação que eu coloco respingo no sentido, ela acaba ajustando e se enquadrando e vai dar uma interligação entre a sua vida como um todo. Porque sim, você pode vir, tô com problema no trabalho, aí eu começo a te pesquisar uma outra coisa, eu percebo que está fazendo diferença no trabalho, mas às vezes é lá na casa. Ou você tem várias dificuldades na relação, no relacionamento pai e filhos, ou marido e mulher, ou com outras pessoas. Não, mas é aqui em casa. E a gente começa a ver, e às vezes vem do trabalho, vem de um futebol, vem não sei da onde, e acaba dando um todo, parece que quase que abraçando que tudo fica difícil. E se os problemas conseguem se abraçar e se tornar difícil, lá estou eu para tirar esse abraço que não é gostoso e fazer com que você consiga olhar para cada coisa com o tempo, com o jeito com que ela merece ser olhada. Olha, anota lá o meu número, então, Rádio 20, 429 99920018. É isso que é vida, você precisa ter esse olhar para consigo mesma, mas há uma máquina inteira, um conjunto inteiro por trás. Então vamos lá. Resumindo isso daqui, você precisa às vezes colocar pontos nesses lugares. Então, esses problemas, eles podem criar impactos ou benefícios. O impacto muitas vezes traz doença, porque a doença é uma somatização de emoções negativas, acusações, ansiedades, mas também ela pode vir como um benefício, que pode vir incorporando várias situações. Então, prevenção de conflito. Olha só, evite que pequenos problemas se acumulem e explodam em uma discussão grande. O dia a dia é feito para cada dia resolver seus problemas, cada dia uma conversa necessária. Fortalecimento do vínculo, promove confiança e respeito mútuo. Às vezes aquela fala que está se segurando tanto tempo não era tão difícil, mas o medo de começar. E a partir dali é um vínculo diferente. E crescimento individual ou coletivo. Então, abraça espaços para mudanças, abre espaços para mudanças de atitudes e para uma relação mais saudável.
Então, em resumo, não dá para fugir muito das conversas necessárias, precisa enfrentá-las. Por quê? Porque é necessário, mas enfrentar com empatia, com cuidado, para que uma conversa dessas não venha somatizar mais problemas para sua vida. Um bom dia, um resto de tarde, obrigado Mauro, não dei um bom dia para ele hoje, mas estou dando agora. E até terça que vem, tchau! Momento de oração. Você gestante que fecha o seu ciclo de gestação por esses dias ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você criança, estude bastante, faça suas tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Deixe o celular de lado e se divirta brincando. Já deve ajudar a guardar os brinquedos. Você adolescente, estude com carinho, se divirta bastante. Fique menos no celular. No lugar do celular, procure ler livros. E você já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas de casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo? Os pais rezam pelos seus filhos, a família reza pelos bebês que vêm aí. As crianças e adolescentes rezam pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governe, me ilumina. Amém.